Olá pessoal, bem-vindos de volta a MJTech Podcast, episódio 9, temporada 3. Já sabem como é que é, para nos seguir nas nossas plataformas, tanto no YouTube como no LinkedIn. E-mail para contato direto imonitgeotech@gmail.com. Agradecer, como sempre, ao apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, e também à Geotecnia Brasil, o nosso novo apoio institucional desde o episódio 8. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Técnica Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Relembrando que o episódio 9 é o último episódio do sorteio deste livro aqui, que eu tenho aqui à vossa amostra, que é o Fundamentals of Automated Field Instrumentation. Vocês têm o QR Code aí na tela, é só se inscreverem no sorteio. Após o episódio de hoje, após eu ir ao ar, nós vamos proceder ao sorteio. Vou fazer um pequeno vídeo com o sorteio para vocês verem que não teve maracutaia, não teve nenhum esquema. E vai ser para qualquer um. Eu vou tentar ver se o Sedex sai barato, mas está aberto para o mundo. Então está aqui um ótimo livro. Já está disponível. Quando lançamos isto não estava à disposição na Amazon, já está à disposição. De qualquer maneira, ótima forma de vocês se inscreverem. E hoje temos aqui um convidado ilustre, muitos anos de experiência, que eu também confesso já quis trazer já há bastante tempo aqui, só que eu não tinha pessoas em comum que eu entrasse em contato, não sabia com quem falar e tal, e as coisas foram surgindo. Portanto, hoje quem é que nós temos aqui? Hoje nós temos aqui o José Roberto. O José Roberto é atualmente o CEO da Geoprojetos Engenharia. Ele é formado pela PUC-RJ em 1976, completou um mestrado em Geotecnia em 1978, quando iniciou a lecionar na PUC-Rio. Em 1980 foi para o Canadá, em Alberta. Faz frio, hein? Para fazer o doutorado em Geotecnia, concluído em 85. Nesse mesmo ano, foi contratado pela empresa canadense Uma Engineering para trabalhar em projetos de túneis em solo e rocha branda. Foram 5 anos de atuação, trabalhando em mais de 30 km de túneis de drenagem, adução e metrô, todos na província de Alberta. No início de 89 retornou ao Brasil para assumir a sua vaga de professor na PUC-RJ. Logo de início foi chamado para colaborar com a Geoprojetos e poucos meses após esse início um dos sócios, Mauro Werneck, decidiu sair da sociedade, dando espaço para a participação de José Roberto. Isso ocorreu em 2 de janeiro de 1990. E desde então está na Geoprojetos. Muito bem-vindo, José Roberto. Agradeço imenso por ter aceito aqui o convite. Ficámos contentes por ter uma pessoa tão ilustre no meio da instrumentação e monitoramento geotécnico aqui. E já solto aqui a bola para você. Como é que começou esse trajeto? Como é que você caiu na instrumentação? Essa experiência no Canadá. Nos conta aí como é que foi esse início de carreira. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast que tem trazido pessoas bastante importantes do mercado, e vamos ver se a gente consegue bater um papo e falar um pouco sobre o Geoprojeto. Para responder essa tua primeira pergunta, para dar início ao nosso bate-papo, eu tive uma trajetória um pouco diferente da maioria dos engenheiros da minha geração, né? Porque a formação deles foi muito voltada para as grandes empresas que existiam na época, né? Uhum. Nesse período aí de 70, 80, Sim. A engenharia estava em um momento espetacular, né? Várias empresas de grande porte, como Tecnosol, Geotécnica S.A., Geomecânica, Engevix, Promon, Internacional de Engenharia, desenvolvendo grandes projetos na área de energia e de infraestrutura, e absorveu uma quantidade grande de engenheiros que estavam se formando na época, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na PUC também. Mas a minha trajetória foi diferente, porque eu terminei a faculdade em 76 e fui automaticamente fazer o mestrado. Eu trabalhei durante 6 meses numa empresa que depois veio a ser, que era do Mauro Werneck, a quem eu substituí no Geoprojeto, e em seguida fiz o mestrado na PUC. Comecei a lecionar na PUC, logo no ano seguinte eu fui para o doutorado. Então eu não passei por nenhuma dessas empresas que formou uma equipe fortíssima de engenheiros geotécnicos, hidráulicos, geólogos, nesse momento de boom da engenharia civil, com diversas obras de barragens, e eu não passei por esse processo. A minha visão do meu futuro naquela época era ser professor de universidade. Tinha um prazer enorme da aula. A PUC sempre foi meu objetivo de vida, fazer PUC. Dar aula na PUC nunca foi
eu consegui essa posição por circunstância, meu objetivo era esse. Então, quando eu estava terminando o doutorado, em 1985, o Brasil não estava numa situação diferente de quando eu saí daqui, que estava numa situação melhor, estava numa situação bem ruim, eu comecei a procurar vaga para professor universitário. E tentei várias universidades no exterior, em Austrália, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista pessoalmente lá, em Kansas State, e foi nesse momento, assim, nessa viagem para a última entrevista em Kansas, eu encontrei com um engenheiro que tinha me ajudado muito na minha tese de doutorado e envolveu uma parte muito grande de instrumentação. E ele acabou me convidando para trabalhar lá, para essa UMA Engineering, e eu fiquei lá por 5 anos, e isso causou uma reviravolta na minha vida de professor. Eu passei a ser engenheiro geotécnico de uma empresa de projetos. Né? Foi uma reviravolta, mas também me deu uma oportunidade de eu me envolver com o mercado, na área de instrumentação também, que já existia, com a instrumentação do metrô da cidade de Edmonton. E mais interessante é que na época do meu doutorado, quando eu estava envolvido com instrumentação também, eu tive a oportunidade de conhecer a Zulf de Keita pela primeira vez. Eu fui fazer uma visita à fábrica deles em Seattle e confesso que foi um pouco decepcionante a minha experiência, né? Que aquela empresa com renome internacional, que foi quem criou o inclinômetro, né? E as instalações dela eram relativamente precárias para a época, né? Assim, não é precárias, mas eram simplórias, né, para a época. Eu esperava encontrar uma grande indústria, mas não era. Mas, de qualquer maneira, na época, eles estavam assim, no topo da linha, era talvez a empresa mais importante, como ainda é hoje. E esse contato, o primeiro contato com a Zulf de Keita, para mim foi importante, porque no retorno ao Brasil, a gente começou a se interessar por instrumentação muito em função da primeira obra que eu participei estando na Geoprojetos, né, que foi o quebra-mar do Porto de Sergipe, que sofreu uma ruptura. Nós não estávamos envolvidos nessa época, a construção Alberto Ebrecht estava fazendo a obra. Nós fomos convidados pelo professor Alberto Sayão, que também era da PUC, a analisar eles foram indicados pelo professor Alberto Sayão para a construção Alberto Ebrecht, para o CNO, para avaliar o caso. E acabou que nós fizemos uma avaliação, analisamos e chegamos à conclusão do motivo da ruptura, fizemos o reprojeto, e aí veio a introdução da instrumentação. O Ebrecht queria que a gente instrumentasse o quebra-mar. E foi o nosso primeiro grande contrato, com apoio técnico também um pouco do Odebrecht, financeiro também, porque não tínhamos equipamentos, e financeiro para expressar. E foi assim que a gente iniciou instrumentação na Geoprojetos, através desse contrato. A obra levou um contrato de 4 anos, a obra levou mais ou menos uns 2 anos, está fazendo um monitoramento completo desde o início, e entramos então nessa área de instrumentação. Então, Minas Gerais foi isso aí. Tá? Dentro disso, é interessante você falar, o seu primeiro contato com a Slope Indicator foi em 80 e... Olha, deve ter sido mais ou menos em 1982, por aí. Foi no início da minha tese de doutorado. Tá. E você tinha falado que eles ficam sediados em qual cidade? Qual é que era a cidade que você tinha falado? Seattle, não é? Não, é interessante porque a RST ela fica em Vancouver, não é? Elas ficam relativamente próximas. Você está a falar Seattle, assim, nossa que próximo, não é? Não, exato. E para quem não sabe, a Slope Indicator... Eles estão em Atlanta. Hoje a fábrica eles deslocaram tudo para Atlanta. Hoje fiquei em Atlanta. Mas para quem não está familiarizado com a marca da Slope Indicator, uma das grandes marcas mundiais, não é? O inventor do inclinómetro está associado até hoje em dia à Slope Indicator, não é? E um dos melhores manuais de boas práticas de inclinómetros e outras instrumentação é a Slope Indicator. A Slope Indicator tem um ótimo website, passo aqui a publicidade, não é? Mas é um website que até hoje eu ainda consulto, não é? E tem uma série de publicações e explicações, tanto para inclinómetros, eu uso muito para inclinómetros, como para outros instrumentos. Tem uma parte muito, muito didática, muito interessante, e o Google vos leva lá. Portanto, é muito o conhecimento está lá, portanto passo aqui a publicidade, acho que vale a pena realçar isso. José Roberto, então esse foi o primeiro projeto, o quebra-mar
que você estava falando aqui, e ao longo da sua carreira, não é, que você acompanhou aqui diversas décadas e evoluções tecnológicas daquilo que desde o seu início até aos dias de hoje, o que é que você viu? Como é que evoluiu a seu ver aí de tanto destes 30, quase 40 anos de experiência que você viu? O que é que você viu evoluir mais? O que é que você viu que ainda pode ser melhorado? Olha, na minha visão, acho que a grande evolução da instrumentação foi, de fato, a criação do inclinômetro, né? O primeiro grande equipamento, você podia medir alguma coisa no interior da massa do solo, com uma certa facilidade, um deslocamento horizontal que tem extrema relevância na avaliação da estabilidade de taludes, barragens, terra-taludes naturais, né? Uhum. Então, eu acho que o inclinômetro foi, na década de 60, uma grande evolução que a gente teve. Uhum. Depois, a próxima evolução, que já foi um pouco mais tarde, na década de 80, 90, foi o swing gauge quadro vibrante. Certo. E nos trouxe a oportunidade de melhorar a qualidade das nossas leituras, principalmente deformações e tensões, os pesômetros de corda vibrante, além de apresentar uma leitura mais rápida do que os hidráulicos ou os elétricos, né? Também trouxe vantagens de qualidade e precisão nas leituras de deformação, de tensão. Eu acho que foram, na época, assim, depois de muito tempo, foram as grandes evoluções que a gente viu. Agora, comparativamente com a evolução tecnológica que a gente viu, a evolução tecnológica na minha geração foi um negócio completamente absurdo, né? Hoje existem alguns equipamentos que foram desenvolvidos nessa geração que eu pertenço, já viraram peça de museu. O fax, por exemplo. O fax foi uma evolução inacreditável que já virou peça de museu. E, por outro lado, e outros tantos, né? Quer dizer, a telefonia celular apareceu nessa época, os iPods, os iPads, essas coisas todas. O fax. E algumas delas já viraram peça de museu, né? E, no entanto, a instrumentação geotécnica não seguiu essa velocidade de evolução, tá? Talvez por diversas razões. Primeiro, talvez não envolva um público tão grande de consumo, né? Ou porque não se consiga evoluir com essa velocidade, né? Mas o fato é que, em termos tecnológicos, eu percebi mais avanços depois das infelicidades que aconteceram com a Vale do Rio Doce. Que, infelizmente, foram tristezas para muitas pessoas e também para a Vale e para outras empresas, mas para nós teve um efeito de uma evolução significativa, evolução no sentido de novas empresas no mercado, o mercado brasileiro de instrumentação, de fabricantes de instrumentação evoluiu bastante, a parte também de automação foi profundamente afetada, no bom sentido, pela necessidade que a Vale trouxe para o mercado de fazer uma instrumentação online real-time, né? E tudo isso fez com que as empresas fabricantes, tanto nacionais quanto internacionais, crescessem. Hoje nós estamos no mercado de empresas como a Geomin e a Aura, que são empresas que estão produzindo equipamentos de excelente qualidade, tá? A um preço muito mais acessível, né? Uhum. Então, e outras empresas também se desenvolveram. A World Sensing, que era uma empresa espanhola, que não aparecia muito aqui no mercado, hoje ela domina boa parte do mercado. Uhum. Proctec cresceu muito. Outras tantas, a RFP teve um impacto muito grande nas vendas dela, né? E depois, ainda nesse boom aí de crescimento dessa época, surgiram os equipamentos que utilizam MEMS, MEMS, né, que é o Micro Electronic System, Electromechanical System, que reduziu os equipamentos, por exemplo, o inclinômetro, que é uma peça pesada, com cabo grande, grosso. Hoje você tem uma peça muito mais leve, você pode fazer leitura direto no tablet, né, você precisa mais uma leitora. Exato. Isso foram as consequências de uma evolução independente do evento Vale. Mas o evento Vale, acho que ele teve um impacto muito forte positivo na instrumentação nacional. Tá? Uhum. Dentro explorando este tema, não é, que você estava falando aqui, claramente existiu aqui
um antes e pós-acidentes para a instrumentação aqui no Brasil, não é? Como você mencionou, realmente o crescimento que tinha ali naqueles primeiros, digamos, 25 anos aí que você acompanhou, e agora os últimos 10, os últimos 10 foi praticamente exponencial dentro de tudo aquilo. Mas eu queria voltar um pouco antes dos acidentes. E eu queria saber da sua opinião, eu acredito que você possa concordar, por quais os motivos, porque durante esses 25 anos demorou a evoluir tanto. Eu diria, na minha opinião, e lanço o desafio para você, não seria a questão dos custos, primeiro por causa do câmbio, não é? O real sempre foi... O real, antes nem era real, suponho, na altura que você começou, você certamente passou pela época da hiperinflação, que deve ter sido um evento muito radical, e também a questão dos impostos, que são impostos na instrumentação. Eu diria que, na minha ideia aqui, eu nem sou de cá, mas tenho algum conhecimento aqui do país, eu diria que você acha que esses foram os grandes fatores, ou depois também tem uma questão de engenharia, também tem uma questão das pessoas adotarem a instrumentação cada vez mais. O que é que você acha que nesses 25 anos demorou a evoluir tanto? Eu acho que você tem toda a razão. Sabe? Porque se você observar, por exemplo, as grandes barragens que foram construídas na década de 70, Itumbiara, Itaipu e tantas outras, que tinham uma influência de consultores externos, né, internacionais, os projetos tinham uma instrumentação muito mais efetiva, muito mais desenvolvida do que a maioria das grandes obras. Verdade. Porque as exigências eram feitas e os gastos também eram feitos no sentido de melhorar a instrumentação por exigência estrangeira. Agora, eu acho que tem dois impactos aí, viu, André? O primeiro impacto é o que você fala, realmente, o custo da importação. Quer dizer, quando você considera que um produto importado, você pega o preço pobre dele, acrescenta o frete, que não é barato, para depois você começar a calcular seus impostos. Quer dizer, o Brasil é um país que importa e cobra imposto em cima de frete. Né? Eu não conheço um outro. Então, como frete normalmente é um frete aéreo, porque você não pode esperar 6 meses para a peça chegar aqui, você tem que botar em 30 dias, o frete é caro. Então, você encarece um pouco, você bota o imposto de importação, o imposto ICMS, tudo em cima disso aí. Tá? Esse é um fator. Segundo fator, que eu acho que também tem uma relevância muito grande e que a gente não atina, é a burocracia. Burocracia no sentido de que você está trazendo um equipamento eletrônico ou elétrico, na época elétrico, hoje eletrônico, que vem um frete aéreo, ele pode sofrer algum impacto e chegar aqui sem funcionar. Certo? Se essa infelicidade te acontece, você como importador, que é o nosso caso, você está com um problema seríssimo. Porque você não consegue mandar esse equipamento de volta em menos de 4 meses. Verdade. É muito difícil. A burocracia para você fazer uma exportação temporária de qualquer equipamento para manutenção, para reparo, para calibração, é enorme. Tá? Então, hoje, eu tenho que mandar um inclinômetro para fora para fazer um reparo, o cliente fica mais ou menos 8 meses, né, entre ser exportado, né, exportar temporariamente, fazer manutenção e trazer de volta. Acho que isso tem impacto grande. E aí vem o mérito das empresas brasileiras que estão começando a fazer os equipamentos de boa qualidade e vai nos tirar desse problema seríssimo, né, que realmente impacta demais, tanto no custo, né, do importador, que ele tem que se proteger contra isso, né, quanto no tempo que essa peça fica fora do ar, né, sem utilização. Exato. Então, acho que isso aí são elementos importantes e, na maioria dos casos, o cliente não tem tanta noção. Nós tivemos uma infelicidade, uma das primeiras obras automatizadas que a gente foi chamada para fazer foi para a Petrobras, um talude que fica ali um pouco além de Itaguaí, entre Itaguaí e Coroa Grande. E era um talude bem crítico, já tinham sido feitos diversos projetos de estabilização, e foi feito um último, que era uma drenagem subhorizontal bem ampla, e a Petrobras resolveu fazer uma instrumentação um pouco mais, como era um lugar difícil, até fazer uma instrumentação automatizada. Foi no início da década de, talvez, 94. E nós nos associamos a uma outra empresa, que tinha um porte maior e uma capacidade maior, e nós fizemos a instalação, fizemos a automação. E no primeiro mês de obra teve uma chuva torrencial que deu um raio que queimou todos os equipamentos. Absolutamente todos. Não sobrou nem funcionar. E aquilo foi um desastre, assim, tanto
financeiro quanto psicológico, né? Porque nós até conseguimos que a Grupo de Keito gentilmente consertasse todos os equipamentos sem custo para nós, então só mandar tudo de volta. Passar todo esse processo que eu acabei de contar, né? Sim. Exportação temporária, reparo e reenvio, e reinstalamos tudo para eles sem custo para a Petrobras. Mas isso foi um impacto muito grande psicologicamente no Petrobras, que nessa época já estava com intenção de fazer boa parte do trabalho com instrumentação online, e parou nesse ponto. Nunca mais fez nada. Então, ficou o trauma. Muito consequência. Não consequência do evento, né? Que o evento, claro, obviamente, casualidade, felicidade. E é algo que pode acontecer. Tem pago o valor caro e tem ficado 8 meses sentado. Ou tem andado de manuais, quando já tinham pago por um projeto automatizado. Né? Então, exatamente. Foi um impacto muito ruim. Exatamente, e vai daquilo que nós estávamos aqui falando, não é? Por isso que eu já lancei as causas com o conhecimento, não é? Mas como você já tem essa experiência de anos, não é? A minha curiosidade de validar isso aí, porque certamente já tiveram essa experiência, e é isso que o José Roberto trouxe aqui um ponto que eu acho que até a gente nem falou aqui. A gente já falou a questão dos impostos que incidem nos equipamentos, principalmente, não é? E a questão do câmbio. O José Roberto falou aqui uma coisa muito importante, que é a questão de quando acontece alguma coisa, os equipamentos têm que retornar à fábrica, que é os RMAs, os RMAs, esses processos, não só no Brasil, na América Latina, não é? Quando eu trabalho para fabricante, a gente sabe, no Chile e no Peru também é um parto, na Argentina também é. São processos muito burocráticos e muito complicados. E é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes as pessoas preferem não comprar, ou elas têm alguma restrição em comprar, porque se acontece alguma coisa, para depois eu consertar ou reaver ou trocar, é muito burocrático e custoso, não é? Portanto, aí, todo esse tempo aí de voltar, tem processos que às vezes o facto de voltar para a fábrica e tem frete, tem que voltar para a fábrica, tem o conserto, às vezes está dentro da garantia, outras vezes não está, e esse custo às vezes é um equipamento novo, por causa do frete, porque ele tem que ir e voltar. Portanto, a gente nunca tocou nisso aqui, mas isso bate muito aqui na América Latina. É uma coisa bem complicada e é um dos fatores que restringe, não é? E agora nós vemos os fabricantes a tentar, por exemplo, a questão dos inclinómetros, que a calibração ela é necessária a cada 1 ano, 2 anos, depende dos fabricantes, não é? E também da quantidade de utilização desse inclinómetro. Vemos fabricantes fabricando calibradores aqui na América Latina, não é? Para resolver essa situação burocrática, não é? E também as empresas nacionais, como a Xiaomi Auro, que o José Roberto já citou, vê uma oportunidade de mercado, porque se cria uma oportunidade de mercado. E é isso mesmo, o mercado é isso mesmo. E se tem ali um gap, as empresas, quem trabalha com isso, vai suprir. Dentro daquilo que nós já estávamos aqui falando, a Geoprojetos, não é? Já esteve envolvido em inúmeros projetos ao longo dos anos, não é? Existe aqui algum em particular que você acha que tenha sido um divisor de águas, que você acha que vale a pena mencionar aqui, que vocês realmente racharam a cabeça lá para desenvolver, ou vários, não é? Acredito que a instrumentação nunca é fácil, não é? Mas, assim, do ponto de vista do desafio, acho que o maior desafio que nós já passamos foi quando fomos fazer a instrumentação da ampliação dos moles de proteção da entrada do Porto Rio Grande. E é uma segunda instrumentação de um quebra-mar, né? Que funciona como um quebra-mar também. O primeiro foi aquele que eu já citei lá do Porto de Sergipe, foi a nossa estreia na instrumentação, e nós já tínhamos alguma experiência nesse sentido. E o quebra-mar era uma obra que era feita dentro d'água e ela vai avançando. Então você tem que colocar a sua instrumentação dentro d'água, num lugar onde não tem nada, só tem água. Então, normalmente isso é feito, a gente desenvolveu essa sistemática já no primeiro quebra-mar, e você faz uma base de concreto, coloca um tubulão, alguma coisa com 1,20 m de diâmetro, e você faz com instrumentação por dentro desse tubulão, e ainda bota uns estais para garantir a estabilidade. E a maneira que você tem de acessar isso daí, você tem uma rede, fica presa ao tubulão e a tua plataforma, que lá no topo tem uma plataforma, uma distância segura do teu nível d'água, do splash das ondas, né? Você bota uma rede, o cara vem, o barqueiro vem, bota mais próximo, e você se joga literalmente nessa rede, sobe, faz a sua instrumentação, passa o dia lá e volta. Isso é tranquilo quando você está numa área
relativamente tranquilo em termos de mar. Mas um quebra-mar, os moles do Rio Grande, então essas fotos que eu mandei para você, tem 2 fotos ali, que mostram um desafio que é, se você puder Coloquei as fotos aí, Alexandre. O Alexandre, o pessoal aqui do estudo vai passar as fotos para as pessoas verem. Isso te mostra ali o quebra-mar avançando e o mar, como ele se comporta. Tá? Então, a filosofia era mais ou menos a mesma, né? Na próxima foto mostra como é que a instrumentação era feita. Isso, exatamente. Está vendo ali? Tem o tubulão, tem a plataforma, que legal. E você vê o barco chegando ali para entregar, ou um técnico vai subir, mas a dificuldade é a seguinte, aquilo está largado lá no meio do mar. E o primeiro projeto que foi feito por um engenheiro estrutural, que levou em consideração todos os efeitos aí de onda, vento, peso próprio, etc. E depois a gente também era junto à construção da Vertebrecht, a Senior construiu isso aí, levou para o mar e colocou em posição. E foi a primeira das estações e nós terminamos essa tarefa aí no final do dia, fomos embora, dia seguinte nós voltamos, tive uma grande surpresa de encontrar tudo na praia. Entrou um daqueles mares parecidos com a onda anterior que você viu, jogou tudo na praia. Nossa. Arrastou tudo, quebrou tudo, sobrou nada. A gente começar a fazer as instalações, felizmente não tinha nem nós fizemos ensaio de CPTU por dentro dessa população, colocamos pesões, equipamos uma série de instrumentos, aranhas magnéticas, foi um carnaval de instrumentos, mas felizmente não tinha nada lá em cima, ainda tinha só a estrutura da plataforma, que foi totalmente destruída, e o projeto teve que ser muito mais robusto para conseguir suportar os ventos e as ondas. E a gente conseguiu, nós colocamos 4 plataformas dessas, 2 em que tem o mole sul e o mole norte, 2 acompanhando o mole sul e 2 acompanhando o mole norte. Fizemos todas as instrumentações e a construção do quebra-marzinha atrás da gente acompanhou a evolução das deformações, tensões e poropressões durante a construção. E foi bastante interessante, porque isso controlava a velocidade com o enrocamento e os tetrápodes, né, que ali não tinha bloco de rocha suficiente para aguentar as marés e as ondas, então foram feitos tetrápodes. São peças de concreto, né, que tem uma conformação. Na primeira foto mostra... aquela que está na primeira foto, são aqueles tetrapódios, não é que chamam? Exato. Tetrápodes, ok. Exatamente. Então, eu acho que esse foi um enorme desafio pela dificuldade que a gente teve, que nós passamos. Nesse local aí, os trabalhos se desenvolviam 10 a 12 dias por mês. Os outros dias você não tinha condição nem de a barcaça entrar para jogar, ou o caminhão entrar para fazer um lançamento de ponta, e menos ainda da equipe de instrumentação chegar na plataforma. Porque o mar era realmente muito complicado. Você só tinha aquela janela, não? Você só tinha aquela janela de 10, 12 dias por mês. Caramba! Exato. Não, mas era totalmente aleatório. A gente podia ir para o campo, nós fazíamos um acompanhamento da previsão das ondas, etc. e tal, e daí sempre se confirmava. Então a gente mobilizava, nós não, a construção mobilizava muito mais gente que nós, né? Chegava lá no dia, infelizmente não tem condição de trabalho, voltou todo mundo para casa. E ficava nessa situação. Então, a média ao longo dos 2 anos e 4 meses de Bata Nossa é 12 dias de trabalho por mês. Quer dizer, um trabalho bem complexo, né? Porque lá o mar é muito violento. Sabe? Então, em termos não técnicos, mas logísticos, foi talvez o trabalho mais interessante que a gente fez. Tá? E com resultados extremamente interessantes pelo fato de a gente ter conseguido mobilizar todos os ensaios e instrumentos instalados em antecipação ao quebra-mar. Vocês chegaram a publicar alguma coisa acerca desse trabalho? Vocês tiveram permissão para o fazer depois? Acho que não. Eu não me lembro de ter participado. Quem coordenou esse trabalho foi o Magnus Sanders, um dos nossos fundadores, né, o Vinha Seguir, mas eu acho que não foi publicado nada, não. Não me lembro. Seria interessante, não é? Acho que seria um belo paper de interesse aí merecia aí por todo o trabalho que vocês por todo o trabalho que vocês tiveram aí, não é? Colocar todos os vossos nomes aí e tecnicamente demonstrar a dificuldade, não é? Os desafios e os dados que vocês obtiveram. Acho que seria bem relevante. Realmente foram bem interessantes. Então, dentro daqui, ou seja, estamos aqui a falar das dificuldades.
no contexto brasileiro, assim, quais são as maiores dificuldades que você encontra? Assim, você já falou aqui um exemplo clássico, não é? Mas normalmente nos projetos de implementação dos sistemas de monitoramento, quais são os desafios, assim? São mais técnicos, logísticos ou de mão de obra? Não, eu acho que tem um pouco de cada coisa, sabe? Hoje em dia a gente tem, ainda em função desse boom de instrumentação que teve, uma quantidade de técnicos muito bem preparados, que já vem fazendo uma instrumentação mais sofisticada, toda ela online, automatizada, mas a demanda também está muito grande. Sabe? A demanda passou por um pico por volta de 2020, 2022, quando realmente tinha muita coisa para ser feita, e hoje em dia já começou a reduzir um pouco essa demanda, mas formaram-se grandes técnicos, pessoas muito especializadas. Né? Então, isso talvez continue sendo, dependendo de como o mercado vai se comportar nos próximos anos. Né? Ele vai continuar com esse boom. Agora, eu não acredito, eu acho que ele já passou pelo pico de essa massa de instrumentação. A Vale hoje já está com um processo um pouco mais steady state, né? Sabe? Não está mais naquele desafio. Mas eu achei interessante que a gente conseguiu desenvolver algumas tecnologias para a Vale do Rio Doce, e foram alguns desafios, alguns instrumentos que eles ficavam em áreas que poderiam sofrer vandalismo, eles eram automatizados, então nós conseguimos desenvolver uma caixa protetora que era porosa, mas não permite entrar, mas permite que a comunicação seja feita com o instrumento. E foi um desafio que a Vale lançou para a gente logo no início, na década de 2020, quando estávamos iniciando os trabalhos lá. Nós conseguimos atender e hoje, depois, diversos outros clientes nos solicitaram essa caixa por ter um elemento que não existia, então ficou bem interessante. Eu também tinha perguntado a questão, a gente já falou aqui a parte dos recursos humanos, mas, por exemplo, do ponto de vista técnico, quando eu vos pergunto do ponto de vista técnico, é a questão de... Nós tivemos este boom de instrumentação nesta parte automatizada, mas a gente sabe que a tecnologia ela evolui muito rápido, não é? Ela está disponível, foi a questão de implementação, mas eu sempre pergunto aqui a questão da massa crítica. Da massa crítica, não é? Porque uma coisa é instalar, outra coisa é depois saber mexer, saber interpretar. Qual é a sua opinião acerca disso? Esse é um assunto interessante, porque eu comentei que as barragens foram as grandes barragens na década de 70 e 80, foram assim, nosso grande exemplo, né, de obras bem instrumentadas, com a tecnologia que existia na época, né? Mas, por outro lado, produziram volumes e volumes e volumes de informações. E me surpreendeu muito quando eu fui convidado a analisar os dados de instrumentação de uma grande barragem e fui na concessionária, né, que na época eram todas elas públicas, e me deparei com uma sala que tinha centenas de relatórios, capas azuis, parecia uma praga azul naquela sala, todos intocados, sabe? Mostrando que a instrumentação foi muito bem implantada, lida, mas não foi nem um pouco interpretada. Né? Essa é um problema que hoje a gente tem menos, né? Porque, primeiro, a gente tem esses gerenciadores de dados, que hoje já são diversos, e até alguns brasileiros de muito boa qualidade que já foram desenvolvidos. Tem um parceiro nosso que desenvolveu um também, que está desenvolvendo equipamentos, que é Geomin, e ele nos facilita muito a vida, né? Porque ele já gera todos os gráficos que ele precisa gerar, ele já coloca lá os limites de alerta, ele já te dá o alerta. Se você tiver em obras críticas, ele pode ligar para o seu celular para te avisar que a coisa não está boa, que passou de um limite de criticidade. Então, hoje você tem a tecnologia te ajudando muito na avaliação desses dados. Você ensina para a tecnologia, ainda não é a inteligência artificial, não. São os planilhas que têm alertas. Né? E o programa já te ajuda muito. Você pode ver a hora que você quiser no seu celular, no seu tablet, o gráfico de um instrumento qualquer que você acha que ele pode estar sofrendo alguma carga excessiva, alguma deformação excessiva, você olha a qualquer momento no seu tablet
você não precisa fazer muita conta, nem precisa abrir um relatório de 200 páginas que tem gráficos feitos manualmente ali, como era o caso da década de 70. Né? Então, realmente, você facilitou muito. Hoje, eu acredito, sinceramente, a gente faz isso bastante, mas não nesses grandes projetos. Nesses projetos tem seus projetistas de imagem, de rejeito, etc., que fazem esse acompanhamento. Né? Mas em outras áreas que a gente atua, a gente faz esse acompanhamento e é um acompanhamento muito mais simples, muito mais facilitado pela tecnologia. Né? Então, eu acho que hoje a instrumentação ela melhorou em qualidade de instrumentos, qualidade de implantação e utilização dela como ferramenta de análise do comportamento da sua estrutura. Né? Coisa que não acontecia antigamente, quando uma obra era super instrumentada, ninguém tinha tempo para analisar, ou mesmo para digerir aqueles dados todos, sabe? Fazer conta na mão, entrar numa planilha muito automatizada e gerar seus gráficos. A partir da década de 80, mais ou menos, meio da década de 80, já tinha. Não era ainda o Excel, mas era o Lotus 123, né, o antecessor dele, que já fazia contas e já ajudava bastante a produção de gráficos. Né? Mas na década de 70, não, tinha que ser feito na mão mesmo, e as pessoas acabavam não tendo tempo, disposição, nem equipe técnica para analisar aqueles dados, e os dados eram subutilizados. Né? Acho que hoje eles estão muito mais bem utilizados. Né? Mas, sendo utilizados, a outra minha questão é assim, você acha que exclua as empresas que trabalham com instrumentação, que elas já têm um conhecimento bem específico, excluindo isso, fora, digamos, mais leigo, dentro da engenharia geotécnica, você acha que o pessoal é capacitado para interpretar? O que é que você sente? Não, eu acho que ainda existe um gap, sabe, que precisa ser coberto. E a gente tem procurado conversar com nossos clientes, duas coisas que eu considero extremamente importantes, três coisas que eu considero extremamente importantes na instrumentação. Pior do que você não ter um dado, você ter um dado errado. Certo. O dado errado te leva a conclusões erradas. Né? Se você não tiver o dado, você faz uma hipótese, tendo o teu bom senso como engenheiro, que pode te levar a um conservadorismo, mas pode não ser catastrófico. Agora, se você tiver um dado e você acha que ele é confiável, ele não está errado, isso para mim é catastrófico. Né? Então, se você for fazer uma instrumentação, faça ela direito. Ela tem que te dar uma informação correta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu acho que é importante, instrumentação como qualquer outra área de conhecimento. Você precisa fazer manutenção da instrumentação. Não é que não. Eu botei um instrumento lá, sabe? É um instrumento bem robusto, que eu comprei de uma fábrica excelente, ele é feito de aço inox, né? E coloquei lá um datalog, liguei através de uma rede Wi-Fi, e ele está me jogando aqui os dados do meu computador, eu comprei um gerenciador de dados espetacular por causa do gráfico. Ok. Mas junta as ligações que precisam vir, abre, você pode ter dissaturação, pode ter uma série de problemas. Então, você tem que fazer o que a gente considera que é AQC, Quality Assurance, Quality Control. Você controlar a qualidade dos seus dados sistematicamente e fazer uma verificação. Seu pesômetro, ele pode assorear. Hoje, você automatiza um pesômetro Casagrande, um pesômetro elétrico dentro. Eu sou muito partidário disso, por diversas razões. Você tem que garantir que o seu pesômetro Casagrande está respondendo, fazer um teste de vida nele sistemático. Certo. Porque se ele aqui ele começa a dar valores estáveis de pressão, você está ali tranquilo, seu gerenciador de dados não está te dizendo nada, está tudo tranquilo, ele está só entupido. E a pressão está subindo desesperadamente na sua barragem e você não sabe disso. Isso. Se você não verificou, a resposta está boa. Fazer um teste de vida nos seus equipamentos, você fazer uma verificação dos conectores, se eles estão transmitindo os dados direito. Fazer uma verificação da qualidade dos dados é fundamental. Isso a gente tem debatido muito. Hoje nós temos alguns contratos com a Banco do Sul para fazer exatamente isso. Manutenção sistemática, corretiva e preventiva de centenas de instrumentos. Tá? Para garantir que o dado que a pessoa que está analisando está recebendo lá na tela é o dado correto. Acho que isso é um negócio de suma importância e está começando a criar uma conscientização
dentro dos grandes contratantes de que isso é necessário. Tá? Eu acho isso essencial. extremamente importante. Exatamente. E você não acha também que se deveria investir mais por parte das faculdades em mais formação? Você que foi professor, não é? Eu não sei até que ponto, por exemplo, os cursos de geotecnia, eu falo por mim, falo aqui várias vezes isso, os cursos de geotecnia, principalmente aqui no Brasil, mas eles não deveriam investir mais ou colocar matérias específicas para instrumentação. Ainda não, nos dias de hoje, ainda não é dada a devida atenção à instrumentação como uma matéria específica, como há uns anos atrás era modelos numéricos e de repente todos os softwares, e agora é algo absolutamente natural. Eu, quando me formei, eu tinha métodos numéricos em geotecnia, a gente mexia com softwares. Mas eu vejo isso tendo um gap, não é? Os estudantes saem da universidade e eles têm 1, 2 horas ali de instrumentação e pouco mais. Cai de paraquedas, como nós falamos sempre aqui. Você não acha que seria um momento para as faculdades, nas especializações de geotecnia, começarem a investir mais nisso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental você ter um semestre de aulas, onde, como na geologia, né, que você vai para o campo para ver o tipo de rocha, ver o tipo de solo, tocar e ter um conhecimento in situ da situação. Eu acho que existe espaço tranquilamente para algumas universidades de bom nível fazer um curso de instrumentação, onde as pessoas tivessem contato com os instrumentos, contato com a instalação, contato com o resultado da leitura, fazer uma análise de um resultado da leitura, trazer o resultado da leitura para uma análise de estabilidade de um caso real, sabe? Eu acho que seria importantíssimo para perceber a influência que tem e os problemas que a instrumentação pode trazer, os problemas que ele pode resolver. Exatamente. Dizer que a instrumentação não segura talude, tá? Não é um estabilizador de talude, mas ele pode te dizer que talude está caminhando para a ruptura, né? Exatamente. Então, é fundamental você ter esse conhecimento. Aí eu acho que o contrato, a gente incentiva, quer dizer, os nossos profissionais, quando entram na Geoprojeto, e a gente está muito envolvido nessa área de instrumentação, a gente incentiva eles a irem para o campo, acompanhar uma instalação, analisar um dado, discutir, quer dizer, costumam fazer uns brainstorms, reuniões, bate-papo lá com o pessoal mais novo, para trazer eles para dentro do conhecimento da instrumentação, que é um foco importantíssimo hoje da nossa engenharia da Geoprojeto. Tá? Então, acho que está coberto de razão. Acho que a necessidade que a gente tem visto, quer dizer, diversas coisas, né? Eu acho que o engenheiro geotécnico ele também sai, se você analisar pela linha de projeto, ele sai bastante cruz da universidade. A universidade não forma um engenheiro prático, né? Isso. Ele forma um engenheiro teórico. Se ele for um bom teórico, ele acaba pegando a prática, mas leva algum tempo. Então, eles chegam bem cruz. Na instrumentação, chegam bem cruz, né? Eu acho que deveria ter um avanço maior nessa área daí, tanto de instrumentação como de ensaios de campo. Tá? Mas o laboratório até que fala um pouco mais sobre isso aí. Os ensaios de campo, eu acho que ainda fala pouco também. Eu, na de ao campo, vi um CPTU, vi um ensaio retirado do Shelby, retirado de um tempo, uma coisa desse tipo. Recolha da amostra Shelby ainda é uma batalha, não é? O Denison, o Shelby, a recolha de amostra indeformada, também ainda é uma batalha, não é? Exatamente. Eu aproveito sempre estas questões, não é? Para quem vê todos os episódios, às vezes pode ser algo repetitivo, que eu às vezes repito algumas perguntas entre convidados, não é? Mas cada convidado tem a sua perspectiva. Portanto, eu gosto de confirmar aquilo que às vezes a gente vai falando aqui para mostrar que nós não estamos viajando na maionese, passando a expressão, que realmente essas coisas são visíveis, não é? E essa questão da capacitação dos estudantes e profissionais que trabalham com instrumentação tem um papel da questão das universidades, que nós vamos batendo muito nessa tecla. Também existem mais cursos de formação, workshops, mas também, vou falar aqui, também é importante que as empresas liberem para que se faça esses cursos. Eu já tive situações que eu já tentei dar curso e depois as empresas não liberaram para os profissionais irem fazer o curso porque estavam na correria, que tem que ir para a obra. A gente já sabe tudo isso, cara, mas a formação também é importante. Nós não temos que fazer treinamento de segurança quando a gente vai para a obra. Somos obrigados a parar para o fazer. Portanto, às vezes a gente tem que parar para fazer isso. E dentro dessa questão do treinamento e tudo mais, eu estou curioso aqui. Quando você teve o seu tempo no Canadá,
que ensinamentos é que, por exemplo, que perspectivas é que você trouxe do seu aprendizado lá do Canadá, não é? Que é uma cultura absolutamente diferente. Também uma temperatura, não é? Alberta, para quem não sabe, tem umas temperaturas que vai bater nos menos 20, menos 30, menos 40. Mas que aprendizados, eu estava curioso, que aprendizados é que você trouxe do Canadá para aqui, em termos culturais e até em termos de engenharia? Para mim é um tópico bem. Eu posso falar sobre isso durante algumas horas, Outro porque para podcast. mim foi uma experiência única em vários aspectos, sabe? Primeiro, a minha tese foi uma tese que custou caríssimo no Canadá. Surpreendentemente, custou caro, porque eu enveredei por essa área de solo, interface solo concreto, Uhum. que para mim era um gap de conhecimento como é que as grandes barragens comportavam. Sempre houve uma discussão como você executar. Eu resolvi trabalhar nesse assunto. Meu orientador, professor Ernst, me incentivou e acabou sendo uma tese cara porque eu queria instrumentar um caso real. Uhum. E foi assim que eu conheci essa empresa para a qual eu trabalhei, o MA Engineering, porque eles estavam construindo uma barragem, uma Dixon Dam, e eu propus, é uma obra pública, eu propus que eu fizesse uma instrumentação do contato solo com a estrutura de concreto. E acabou que podia ser incentivado até por esse engenheiro que depois veio me contratar, porque ele disse que o núcleo era muito apertado, eu queria botar muitos instrumentos. E para botar poucos não me interessava, porque esse é um negócio sem relevância, né? Claro. E aí, numa reunião com ele, ele falou para mim o seguinte: olha, Zé Roberto, não tem como você fazer nessa barragem que vai ser um risco muito grande para o nosso projeto. Como é que a gente pode resolver? Eu falei: olha, por que a gente não faz um aterro experimental? Ele falou: ótima ideia. Então, faz um projeto e traga aqui que eu vou tentar aprovar com o nome da barragem. Eu fiz um projeto que era absolutamente, na minha avaliação, nessa megalomania, porque sabe que eu ia fazer uma escavação, ia construir uma parede de concreto, botar meus instrumentos nessa parede de concreto e fazer um aterro, simular um aterro, fazer um aterro, camada a camada. Legal. E, para minha surpresa, eu fiz um orçamento e ele aprovou em 24 horas. Sabe? Eu fui no campo, passei 6 meses no campo, um verão inteiro fazendo essa escavação, eu mais um técnico da universidade, e foi aí que eu conheci as Open Indicators, que eu tive que desenvolvi um equipamento para medir a deformação exatamente no contato solo-estrutura, e a gente fez esse trabalho camada a camada, com leitura manual, etc. e tal. E foi assim, um trabalho bem interessante. Então, minha experiência é ótima lá no Canadá, sabe? Porque depois eu fiz um ensaio de laboratório para simular essa mesma situação, mas eu fiz um bloco de 1 metro por 1 metro de concreto e compactei a amostra de 80 por 80 por ensaiamento direto. Fiz diversos ensaios de ensaiamento direto nesse contato para ver o processo de cultura progressiva que acontece, etc. E fui extremamente incentivado, eu era um estrangeiro chegando lá, e fui incentivadíssimo para isso, para fazer esse trabalho. Então, para mim, foi uma gratíssima surpresa eles terem investido tanto em mim. Então, mas a questão aqui que eu acho interessante e que não sei se seria tão fácil no Brasil é a questão do acesso à tecnologia e à agilidade na decisão, não é? Porque lá, eu acho que ainda hoje acontece isso, os fundos que estão disponíveis para investigação, R&D, não é? Ainda hoje existe isso, seja no Canadá, nos Estados Unidos, alguns países aí. Esses fundos, eles estão disponíveis. Portanto, não é uma maluquice. Aqui talvez fosse uma maluquice, ou até em Portugal. Esse tipo de... Boto meu peixe no barulho nisso aí, porque também é complicado. Quando a gente faz esse tipo de propostas, lá para eles, é de género, a gente dá a ideia e eles embarcam na nossa ideia. Às vezes nós aqui dizemos, será que eu falo? Vamos chamar de louco. Mas lá, e também eu acho que tem uma maior tolerância ao erro. Eles são dispostos a experimentar, não é? Tipo, porque a evolução vem da tentativa e do erro, não é? Mas essa questão dos fundos, você fez a proposta, você fez esses ensaios de cisalhamento, colocou os instrumentos, e eu acho que também uma coisa muito legal que você mencionou eu fui para o campo. Você estava lá no campo, que lhe deve ter dado muita experiência de instalação, de olhar os manuais, trocar uma ideia com o fabricante, não é? A outra coisa, André, que também
me chamou muita atenção foram dois aspectos. Um deles é como é que os trabalhos lá, profissionais, eles são desenvolvidos, né? Você tem vários órgãos, estou falando de obras públicas, né? Principalmente no Brasil. Você tem vários órgãos públicos que têm necessidades de trabalhos de infraestrutura, tanto na área de projeto quanto de execução de obra, e você imagina que lá vai ter uma concorrência, né? Que as empresas vão disputar entre si, absolutamente. Não tem isso, não. Tem a bola da vez, a empresa que é a empresa da vez. Eu já dei trabalho para essa e aquela, agora vamos dar para essa e aquela. Então, quando surge uma necessidade, como foi o caso do metrô da cidade de Edmonton, porque na época eu estava lá e a razão pela qual fui contratado, a empresa, o EMEI, era a bola da vez para fazer o próximo trecho do metrô. Então, ela sempre discute um preço que seja adequado para as duas partes e é fechado um contrato e é feita a obra. Essa foi o primeiro coisa que me surpreendeu muito. Não existe todo esse processo disputado, arranhado, de você fazer uma concorrência. Licitação. E a segunda coisa é como o cliente tem confiança nas pessoas e nas empresas. Tá? Quando eu entrei na UMA, eu me deparei com uma deficiência nas investigações para a obra do metrô, porque era uma obra no centro da cidade de Edmonton, debaixo de prédios de grande porte, e eu achei que as investigações não eram suficientes. E depois de ter analisado, fui para o meu chefe e falei, olha, Dona, eu acho que tem pouca investigação. Ele quase teve um problema. Puxa vida, nós já fizemos 3 campanhas de investigação. Eu falei, bom, eu lamento te informar, mas ainda faltou. Aí ele falou para mim, então você vai fazer o seguinte, você tem certeza que você precisa? Eu falei, tem, absoluta. Então você vai conversar com o presidente do metrô. Eu falei, você vai conversar com o presidente do metrô? Então, já recém-contratado brasileiro, que trabalha no Canadá. Não, claro. Me deu o telefone, tá? Liguei para a secretária, marquei uma hora, cheguei lá, bati na porta. Ele estava na sala. Metrô da cidade eram 5 pessoas, 6 pessoas, uma secretária e 3 ou 4 técnicos do presidente. Ele me atendeu, sentou na mesa, opa, tudo bem? E, claro, com a curiosidade de ser um brasileiro, fazer umas perguntas dele na vida, eu falei, ele falou, bom, então, falei, o assunto te traz aqui, eu falei, olha, eu acabei de ser contratado, analisando tudo que já foi feito, eu acho que precisa de mais investigações para um trecho do trabalho que nós estamos fazendo. Puxa vida. Aí parou assim, pensou, você acha mesmo que é necessário? Eu falei, acho. Então tá bom, tá aprovado. E não olhou o orçamento, não olhou qual era a minha pedida, não, nada, absolutamente nada. Então tá bom, tá aprovado. Confiança nas pessoas, né? Mas não vai querer que eu mostre o orçamento? Não precisa. Eu não sei. Não tenho experiência. Meu primeiro trabalho aqui no Canadá com engenheiro. Então, não. Você pegou na olhando na lista dele, olha, a empresa que hoje está aqui na bola da vez, que é essa empresa aqui chama Turbo Engineering, você faz contato, tem algum contato com ele? Eu falei, tem. Tinha um cara que trabalhava nessa empresa, tinha estudado comigo na universidade, eu tenho contato, sim. Então, você faz contato com ele, combina lá direitinho o que você faz. Aí pede para ele mandar a conta. Deixa eu brincar. Agora, sabe? Então, foi uma surpresa assim, enorme para mim, esse nível de confiança, esse nível de seriedade no trato do negócio, sabe? Que a gente não vê isso aqui. Não me chocou quando eu voltei, me chocou lá. Porque a pessoa não está preparada para o nível de... então, eu também trabalho para uma empresa canadense, não é? Portanto, eu lido com um canadense todos os dias, não é? E uma coisa que noto muito é essa questão ética. A questão do respeito pelos horários. Cara, se a reunião é às 9, 8h59, o time está apitando, está tendo a reunião, e normalmente ela vai até o horário que está estipulado, não vai passar muito disso. Acordo é acordo, seja verbal, seja no papel. Portanto, isso é muito... Isso, cara, não, isso realmente é... E transparente. São muito transparentes e muito práticos a resolver as coisas. Portanto, isso é algo que eu admiro muito no Canadá. Facilita a vida, né? A coisa fica mais light, mais... Sim. Tem todo esse atrito, né, que você tem para conseguir as coisas. Então, sem dúvida. Era bem confortável trabalhar lá, né? Exatamente. Sem dúvida alguma. Eu acho que é uma das coisas que poderia inspirar a equipa
levar o país para a frente, mas isso são outros 500. Daqui a uns 200 anos a gente consegue chegar perto disso. Essa herança portuguesa, não sei se vocês vão conseguir. Fala aí. José Roberto, eu também queria aproveitar assim, a gente estava a falarmos aqui da sequência, do tipo de obras, da evolução, a gente já falou aqui de vários aspectos, já estamos aqui nos 50 minutos, mas dá para esticar mais um pouquinho aqui. Dentro dos avanços que você tem visto agora, vamos lá, nos últimos 10 anos, 5 anos, e agora com a inteligência artificial aí na porta, não é? E com toda a automação que nós temos aí, como é que você enxerga aí o futuro da instrumentação, eu diria, nos próximos 10 anos? O que é que você está vendo, seja no Brasil, seja no mundo, não é? Você obviamente tem contato com o pessoal lá fora, Olha, mas como é que você enxerga aí o futuro? eu tenho uma certa dificuldade de. Acho que já passei um pouco dos 30 anos, tenho uma certa dificuldade de entender como é que a inteligência artificial vai nos ajudar na geotecnia. Acho que ela vai ser uma ferramenta bem importante na avaliação dos resultados. Quer dizer, como ela aprende à medida que ela vai recebendo informações, Uhum. e ela pode ajustar os níveis de alerta, ela pode ajudar nessa interpretação. Né? Mas não acredito que ela ajude no input de dados. Sabe? No input de dados você querer o resultado lá que está enterrado no terreno, que ele vai passar através de um equipamento para chegar até nós. Exato. Eu acho que o grande avanço vai estar na fibra óptica, que é um assunto que já vem sendo tentado há bastante tempo. Hoje a gente já tem transmissão das informações através de fibra óptica, com velocidade e perdas menores, mas o equipamento baseado em fibra óptica ainda não é viável, Ainda não emplacou. porque os equipamentos de leitura, o equipamento de leitura que recebe essa informação é proibitivo, né? Nós passamos por uma situação de um desafio que o cliente colocou na nossa mão, de apresentar uma proposta de ter um piloto para fazer uma instrumentação de deformação de uma barragem de concreto pelos métodos convencionais ou com fibra óptica. E nós então fizemos diversos contatos com várias empresas. Ficou até desconfortável que o cara nos vendeu muita alegria. Não, isso aí técnicos avançados, nós temos equipamentos fibra óptica que ao mesmo tempo temperatura, deformação, pressão, um monte de coisa. Eu falei, nossa, mas olha, eu estou falando de um piloto. Talvez se funcionar, pode ser que gere um belo contrato, mas é um piloto só. Vai ter 20 pontos de observação, por exemplo, até menos 15 pontos de observação. Não. Aí fizemos uma proposta pelos métodos convencionais, pelo método fibra óptica, orientado por esse especialista, e na época eu discuti a parte comercial, foi só técnico, mas discuti a parte comercial. Falei, bom, agora o cliente gostou da proposta técnica, está querendo considerar, vamos ver como é que vamos fazer essa parte comercial. Ele falou, a parte dos instrumentos é fácil, que a gente tem aqui facilidade de leitura, é que está ainda com um preço um pouquinho salgado. Eu falei, é mesmo? Um pouquinho salgado, mas se for estar mais acessível, custa $1 milhão. Eu falei, como assim? Você tem para alugar? Não. A gente vende. Eu falei, amigo, você sinceramente acha que o cliente vai querer pagar $1 milhão para fazer um teste? 15 pontos, sabe? E se der errado, ele fica com esse equipamento para fazer o quê? Com uma verificação. Então, isso não tem muito tempo atrás, tem, sei lá, talvez uns 10 anos. Tá? E acho que não evoluiu muito, porque na realidade eu tinha passado por isso uns 15 anos antes, uns 20 anos antes, onde já trabalhando na universidade, estava tentando desenvolver instrumentos com fibra óptica, e sempre esbarraram nesse problema, que é a leitura. Não é a leitura, chama de ter outro nome. O interrogador. Analisador. O interrogador. O interrogador. Está muito caro, então a gente não chegou nesse ponto. Tá? Agora, o que eu acho, eu já botei esse desafio algumas vezes, é que vários aspectos do monitoramento avançaram, principalmente nessa parte, como a gente já discutiu, essa parte de automação. O que menos avançou foi a medição de recalque. A medição de recalque em profundidade, a gente continua fazendo ou placas sucessivas, né, como o PT que se desenvolveu na década de 80, aquele medidor de PT que já saiu de moda, porque depois entraram
as aranhas magnéticas, Uhum. que são talvez a melhor evolução que a gente tem. Mas, e a nível de recalque superficial, hoje nós temos estações robóticas que fazem uma varredura de prismas e conseguem fazer uma leitura. Mas eu acho que um avanço que a gente tem, hoje em dia a gente tem os drones, que eles podem embarcar GPRs, diversos outros equipamentos que fazem leituras a 100 metros de profundidade, e a gente continua fazendo medição de recalque em nível. Tá? Porque a estação robótica não vai ser tão nível. Tá? Porque ela aprendeu como é que ela se movimenta dentro de uma faixa e vai pegando aqueles pontos pré-estabelecidos para fazer uma medição de recalque. Tá? Então, eu acho que o equipamento que menos evoluiu, apesar de ter tido uma evolução na automação, foi a medição de recalque superficial. Hoje a bateria faz arcos de recalque, coisas desse tipo. E, por outro lado, a gente teve grata satisfação de participar de uma instrumentação, uma das coisas mais pitorescas que eu mencionei com esse desafio, mas tinha uma barragem que estava numa situação de risco muito grande, que estava sendo instrumentada para agricultura. A instrumentação era feita através de técnicos pendurados no helicóptero. O helicóptero ficava sobrevoando técnicos de rapel para fazer a instalação, e nós éramos o ponto focal deles com rádios, ensinando eles como fazer a instalação, porque eles não eram técnicos de instrumentação. Eles eram técnicos de rapel, parecido. Então, instrumentação inusitada para mim é isso. Sabe? Você fazer uma instalação com um técnico pendurado no helicóptero, porque ele não podia nem tocar na barragem do tamanho do risco que ela estava. Mas ainda estava colocando um marco de recalque superficial. toda aquela estrutura e toda aquela logística para colocar o marco. Pois é. Instalamos piezômetros também, instalamos algumas outras coisas, mas para medir recalque era marco de recalque. Depois lido das ombreiras num ponto que era estável fora da barragem. Então, eu acho que é um ponto de evolução que está precisando. Eu já lancei o desafio várias vezes, até hoje não fui bem sucedido, não. Consegui alguma coisa que fosse um pouco mais automatizada. Né? Existem, sob o Indicator e outras empresas de Tesla têm um equipamento para fazer isso aí, mas não é um equipamento absurdamente caro, porque na realidade são dois reservatórios, um enterrado e um na superfície, colocado num ponto fixo, e ele dentro tem um pesômetro de sensibilidade altíssima, ele faz uma calibração para ver qual é a variação da polo-pressão, a variação do deslocamento vertical. É bem simples, o equipamento não custa muito caro. Então não é a solução. É tipo a mangueira de pedreiro automatizada, como eu costumo dizer. É uma espécie de mangueira de pedreiro automatizada. Pois é, esse é automatizado, né? Porque é um pesômetro elétrico, você faz a leitura. Exatamente. E você sabe qual é o recalque. Né? Mas não é possível que toda essa tecnologia que a gente tem não consiga fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, com uma precisão um pouco melhor. Né? Exatamente. É uma batalha que eu tenho travado ela. Então, de acordo, um pouco na linha do que você está falando, é uma percepção que eu também tenho tido, principalmente quando eu vou em congresso. Quando você vai em congresso, ultimamente, de instrumentação, você fala muito do controle de monitoramento de recalque superficial. Em profundidade eu não vejo tanto. Eu lembro que eu fui nos últimos 2 congressos, Slope Stability e um que era o Tailings, que era no Chile. O que tinha de publicação sobre INSAR, sobre monitoramento de satélite, e também um pouco de robotizado e radar, tinha um monte. Agora, recalque subsuperficial ou até deslocamento. Eu vejo muito mais publicações agora de INSAR e de estação robotizada que eu vejo, por exemplo, acerca de inclinómetro. Outro dia eu estava a fazer uma pesquisa bibliográfica. Se eu vou procurar acerca de inclinómetro, célula de recalque, magnético, todo esse tipo de coisa é difícil de encontrar. Não encontra assim tanto, não é? E sei lá, a tecnologia ela segue mais numa linha, e eu vejo mais o foco no controle dos superficiais do que propriamente do que está acontecendo por baixo. Obviamente tem uma redundância. Esses métodos de interferometria que eles começaram a surgir aí talvez no 2010, por aí, ele é uma tecnologia espetacular, né? Você consegue uma precisão bem razoável, uma cobertura muito boa, mas é caro e não cabe para uma obra convencional, só para uma obra gigantesca.
Nós estamos envolvidos naquele incidente que aconteceu lá em Maceió, desde o início dos trabalhos, e fazemos hoje um acompanhamento dos deslocamentos todo ele com o SAR. E funciona, porque é uma área muito grande. Para o macro é muito bom, não é? Para uma áreas maiores, não é? É uma macro área e a gente precisa acompanhar a evolução para ver se outras áreas estão sendo envolvidas naquele processo. Então, a cobertura que a gente recebe é bem maior do que a simplesmente área afetada para a gente acompanhar se está havendo uma evolução. E também outra coisa que se vê agora mais é o investimento mais em geofísica, não é? Microsismos, geofísica, não é? O pessoal faz mais esses testes para verificar o que é que está ali no... Eu não entendo bem, não é? Um dia eu vou ter que chamar uma pessoa especialista nessa área para a gente falar aqui no podcast. Mas também vejo muito esse investimento. Esse é um problema que a gente sente, né? Porque tem determinadas tecnologias que a gente avançou bastante, como os ensaios de integridade de estacas, ensaios de própria carga estática ou própria carga dinâmica, né? E aí você começa a estudar o mercado, ver como é que ele funciona. E quando você pega o especialista mesmo, o cara diz para você, olha, cada tipo de estaca tem um tipo de equipamento que deve ser utilizado para você fazer integridade, para você fazer a prova de carga dinâmica. E você pega uma empresa que tem um equipamento para qualquer tipo de estaca, o mesmo equipamento, isso me preocupa, né? Que é aquela velha história do pior que é não ter resultado, é ter o resultado errado. É a mesma coisa para geofísicas, né? Quando você pega uma empresa especialista, tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que entendem do assunto e diz, não, esse equipamento, se você está fazendo leitura de média profundidade, ele não consegue ver 50 metros, com essa antena que foi utilizada, com essa tecnologia que foi utilizada. Tá? Então, são áreas de alta tecnologia e que as pessoas não estão, em alguns casos, à altura da tecnologia para utilizar os equipamentos mais adequados para conseguir as melhores informações. E você acaba pagando um preço por um trabalho que não está sendo mais bem feito, sabe? Não está sendo feito com a tecnologia mais adequada. Então, me preocupa um pouco esse fato. Tá? Quando você for trabalhar, solicitar um trabalho na nossa praia, tem que procurar empresas que sejam realmente capacitadas, porque você pode se deparar com resultados que não sejam adequados. Exatamente. Isso é preocupante. De acordo com aquilo que a gente falou, né? Melhor não ter resultado que ter resultado errado. Melhor não ter mapa do que ter um mapa errado, né? Exatamente. que é isso que o José Roberto está falando, e que a gente também fala muito aqui, a questão de mais vale a pena não ter dado do que ter dado errado, por causa da tomada de decisão que ela vai ser tomada de uma maneira errada, não é? E essa é a questão que nós também sempre preocupamos aqui, nós temos os dados, temos tudo automatizado, bonitinho, mas muitas vezes ficamos devendo, às vezes não sabemos lá, e eu acho muito importante isso, e quando não sabemos, ter a humildade de perguntar. Às vezes tem aquela questão do status, não é? Não, mas eu sou o consultor, que eu brinco aqui, o pica das galáxias, e eu sei tudo, e às vezes é preciso ter um pouco de humildade. Vou falar com o fabricante, vou falar com o técnico, vou falar com um cara internacional, que às vezes a gente pensa que, nossa, o cara não me vai atender. Se surpreende, eu aposto que o José Roberto lá no Canadá teve pessoas que dizem, este professor não vai querer saber de mim. E às vezes os caras em 5 minutos respondem. E são lá os top do top, não é? E às vezes essas pessoas são top do top, são super técnicas, elas podem nos ajudar a dar orientações e mudar o rumo de determinados projetos. E às vezes perguntar não ofende. O não está garantido, não é? Mas, vamos tentar o sim, né? Vamos tentar o sim. E também já aqui chegando aqui no finalmente, a nossa hora já está passando, José Roberto, mas que conselho você daria aí, pois, os jovens engenheiros que estão entrando hoje aí nessa área, não é? Que o pessoal que está abandonando, nós temos este problema de a juventude não quer ser engenheiro civil, eles querem ser influencers e tiktokers, não é? Querem ir para a internet, agora não querem mais ser engenheiros porque tem que se sujar na lama e não sei o quê, e também porque se ganha cada vez menos. Para todo o esforço que nós temos, tem que ter muito amor à camiseta, como se diz, não é? Mas que conselho é que você daria a essa juventude aí que está começando hoje? Olha, não sei se eu posso me usar como exemplo, mas de qualquer forma minha vida começou no campo, né? Nesse tempo pouco que eu trabalhei
engenheiro recém-entrado na área percebeu o seguinte, que essa área de instrumentação é uma área altamente especializada, é como um médico diagnóstico, na medicina diagnóstica. Você deita lá, o cara pega e faz um monte de coisa na sua barriga e sai com um monte de resposta dizendo o que está acontecendo ali dentro, né? Se está tudo bem, se está tudo mal. E parece extremamente simples, né? Mas qualquer um poderia fazer. A instrumentação tem uma característica parecida com essa, né? O cara vai fazer um buraco, joga um instrumento lá dentro, joga um bocadinho de areia, joga um pouquinho de massa ali, sei lá, uma betonita, e sai um montão de dados do outro lado. Mas não é bem assim. É altamente especializado como é a medicina diagnóstica. Nós estamos fazendo ali uma medicina diagnóstica. Estamos colocando instrumentos que vão dar uma informação extremamente importante para a sua obra, para a segurança das pessoas que estão acima, que estão abaixo, que vão viver dentro dela. Tá? Então, se você entrar nessa área, entra com humildade, percebendo que você está lidando com um assunto extremamente técnico que precisa ter muita cautela. Todo instrumento tem que ser, depois tem que instalar 1000 pesômetros, o milésimo primeiro tem que ser instalado com o mesmo cuidado que o primeiro, ou milésimo, né? Porque se você instalar errado, ele vai te dar a informação errada. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo é que não há você vê que, da mesma forma que a gente estava falando sobre a formação dos engenheiros de instrumentação geotécnica, a formação dos técnicos em instrumentação geotécnica, ela é aquela velha história de pai para filho, né? O cara sabia, aí foi trabalhar com o cara que sabia, aprendeu com o cara que sabia, né? Isso. E, no entanto, eu vejo, e a gente procura fazer isso, é pegar nossos técnicos e tentar explicar para ele minimamente, sabe, por que ele está fazendo aquilo, por que é importante ter um pesômetro, por que ele está medindo, por que é importante ele medir, por que é importante ter um inclinômetro, por que ele está medindo, sabe? Por que tem que ser tão rigoroso na instalação, sabe? Se você der essa informação para ele a nível teórico, ele se torna um entusiasta do negócio, sabe? Ele passa a fazer aquilo com um carinho redobrado. O cara ir cegamente para o campo para instalar um pesômetro, seja ele de isopor, um marco de recalque, Claro. sem ter a menor ideia para que serve, é muito desencorajante, Isso. sabe? Eu acho que é muito mais legal você explicar para o cara, você vai gastar 10 minutos da sua vida, sabe? Sentar com o teu técnico, explicar para ele, a proteção funciona assim, dessa maneira, e tal. Por isso que a gente mede. E por isso tem que ser tão cuidadoso. Por isso que a precisão é importante. Então, senta com o técnico, explica para ele o que ele está indo fazer aquela instalação, sabe? Ele vai fazer as instalações com muito mais dedicação, com muito mais carinho, e vai ter resultados bem melhores, não vai ter reinstalação, que é um grande problema que a gente teve no passado, né? Instrumentos mal instalados, você perde, ou digamos que não ficou bem gastado na profundidade, porque o cara falou para você que tinha que ter um SPT de 40 golpes e você acha que 30 é suficiente, ou você não esqueceu de medir o SPT naquela profundidade, ou o cara que está fazendo SPT não foi legal e você passou batido. E o pé começa a se mexer, sabe? Então, eu acho que é importantíssimo a pessoa saber o que ela está fazendo. Ela fazer com mais carinho, fazer com mais dedicação. Então, Dedicação, não é? Dedicação, comprometimento, não é? E ir para campo. Eu acho que eu ir para campo, não é? Como você está a falar, no meu início também de carreira, eu tive que ir muito para campo. eu acho que aquilo que você falou de cara não querer sujar a mão, para mim é um negócio que Não tem se como. um dia o geotécnico quer sujar a mão, está na linha errada. Se o geólogo não quer sujar a mão, está na linha errada. Você vai fazer administração de empresas, que aí não vai sujar a mão. Só de tinta da caneta. Né? Na nossa área tem que sujar a mão de graxa, inclusive lá com Isso os mesmo. SPTs da vida, sondagens rotativas da vida, né? Isso mesmo. É um Isso mesmo. fundamento. Isso mesmo. Para finalizar aqui, José Roberto, a última pergunta aqui. De tudo que você construiu, não é? Nas geoprojetos, qual é o legado que você gostaria de deixar para a instrumentação geotécnica no Brasil? Olha, eu não sei se a gente deixa um legado na instrumentação geotécnica. A gente já faz isso há bastante tempo, né? Como eu falei, desde 2001, quem está em 2001 aí, um pouco antes de 2000.
eu acho que duas coisas que a gente fez, uma delas é que eu acabei de comentar, você incentivar o pessoal da área técnica, tanto ter um engenheiro que já está mais voltado para o conhecimento, para ser o técnico, e muitas das vezes vai para o campo totalmente técnico, não seria para aquilo técnico, é você ensinar ele a importância do que eu falei aí agora. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, talvez esse seja o grande legado da Geoprojeto, é um ambiente de trabalho, onde você tem as pessoas vão trabalhar com satisfação, aqueles que saem querem voltar, e aqueles que estão dentro não querem sair. Trabalham com carinho pela empresa, com dedicação pela empresa, associado a um profissionalismo enorme. Eu já tive várias gratas surpresas de pessoas que foram convidadas para ir até para empresas bem maiores que a gente recusaram. Você quer meu lugar. É aqui que eu moro, sabe? Isso aqui é minha família, sabe? Não é só um trabalho, aqui é minha família. Legal. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente conseguiu criar nessa mentalidade da Geoprojeto. Porque a tua dedicação ao teu trabalho, o tempo que você está envolvido com ela, enquanto qualquer outra coisa que você vê na tua vida. Sabe? Você gasta 10 ou 12 horas por dia entre se preparar para ir, trabalhar e voltar. Né? Então, se você fizer isso insatisfeito, é uma coisa, se você fizer isso achando que você está recebendo devido apoio, devido respeito, devido carinho. Sabe? Então, eu acho que o legado que a gente tem deixado, nós estamos tentando transferir isso agora para os novos que estão chegando, que estão nos substituindo, todos somos iguais lá dentro, todos temos a mesma importância lá dentro, desde a pessoa que faz o cafezinho, faz a limpeza do escritório, quanto eu que na empresa. Sabe? E isso faz com que as pessoas trabalhem com mais satisfação e tenham uma participação na evolução da empresa como um todo. Sabe? Isso é da maneira que eu vejo e é o que a gente tenta transmitir, tanto eu quanto o Disney, que divide a sociedade comigo, esse tipo de relacionamento, todo mundo o tempo todo, parceiros, colaboradores, funcionários, técnicos, seja ele quem for. Tá? Eu acho que isso é a coisa que eu acho mais importante. E na instrumentação, que a gente está procurando fazer uma boa instrumentação. Vamos pegar, fazer uma boa instrumentação, treinar nossos técnicos adequadamente, aprender com eles, que eles têm muita coisa para nos ensinar. Sabe? O cara que está ali no campo 24 horas por dia, o mês inteiro, fazendo instrumentação, ele tem muita coisa para nos ensinar também. Tem que escutar o que eles têm para falar, discutir com eles e aprender com eles um pouco. Sabe? Muito legal. José Roberto, grato pelas suas palavras, não é? pela exposição que você fez aqui, pela nossa conversa. Realmente acho que eu vou ter dificuldade para fazer os cortes deste episódio, porque eu acho que vai ter muitos momentos relevantes. É uma boa dor de cabeça, acredito. Eu gosto desse desafio, porque eu vou ter que separar e depois eu vou ter que selecionar. O que me custa é que às vezes depois eu vou ter que escolher aí o que é que eu vou colocar e eu não vou colocar. Cara, mas eu acho que foi muito legal. Tocámos aqui diversos pontos, falámos de várias coisas. Agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade por estar aqui. Episódio muito legal. E tem alguma consideração final? Quer falar alguma coisa? Eu que agradeço a sua participação. Eu acho que esse sentido que você criou aí de podcast, falando sobre instrumentação, uma coisa está tão em voga agora na engenharia geotécnica, tem uma importância muito grande. Tudo isso que a gente discutiu, a evolução, todos os trabalhos que estão acontecendo. Quer dizer, eu acho que hoje, se não por decreto, mas por até conscientização dos próprios clientes, uma coisa que a gente já notou há algum tempo atrás, até dos incidentes com a VAR, é que a instrumentação se tornou um elemento de redução do custo do seguro da obra. Então, a gente já passou por algumas regulagens de seguro, onde o grande questionamento é: vocês estão fazendo monitoramento dessa obra? Deixa eu dar uma olhada no seu projeto de instrumentação, sabe? Explica a ele qual é a razão. Isso tem reduzido a pólice de seguro. Quer dizer, há uma conscientização que a instrumentação deixou de ser um custo para o seu investimento. Tá? Investimento na segurança, investimento na sua economia, investimento também, porque não existe nada pior que
você refazer uma obra que ela não fez. Né? Sabe? Você vai lidar com material de fundação já totalmente perturbado, já não é mais aquela resistência, já não é mais aquela deformabilidade. Então você lida com uma outra obra completamente diferente. E você já começou a gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro no novo projeto, no novo recurso de fundação. Então, está havendo a conscientização tanto das obras governamentais quanto das privadas de que a instrumentação deixou de ser gasto para fazer investimento. Isso é bem interessante. Ficou rápido aqui. Muito obrigado, José Roberto. Eu acho que não é custo, é investimento. Acho que fica aqui um mote aqui que a gente sempre fala, não é? Obrigado imenso. Pessoal, já sabem como é que é. Se nos querem seguir aqui, temos o YouTube e o LinkedIn. Podem nos seguir nos ambos os canais. Contato direto imonitgeotec@gmail.com. Agradecer o apoio institucional do TC220 e Geotecnia Brasil. Aos nossos patrocinadores de sempre, desta temporada, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. E relembrar que tem ali a última chance. Está ali aquele QR Code na tela para vocês entrarem no sorteio, se inscreverem, e depois deste episódio nós vamos fazer o sorteio e mandar este livro para a casa do feliz sorteado, tá bom? Portanto, agradeço imenso a vossa audiência, um abraço, até à próxima.